Horas extras irregulares. Neste ano, médicos de Rolândia foram alvos de investigação do Ministério Público do Paraná sobre possíveis irregularidades nas horas extras. Servidores denunciaram a prática ilegal de alguns médicos aos promotores. Um inquérito com mais de 400 páginas narra e apresenta documentos. Fazem parte dele espelhos de pontos eletrônicos divergentes e mais de 200 horas de trabalho extra. Uma das citadas é a médica Nilza Franciscone, esposa do prefeito. Essa não é a primeira vez que essas denúncias acontecem em Rolândia. Em 2014, médicos e servidores da saúde também foram investigados. Na época, Johnny Lehmann era prefeito e o atual prefeito Franciscone era secretário de saúde. Hoje conversamos com o jornalista Rodrigo Stutz, que acompanhou as denúncias. 2014 foi uma denúncia que foi feita ao Ministério Público e nós acompanhamos, inclusive, a abertura de uma comissão processante. Também teve uma abertura de sindicância na própria prefeitura que investigava possíveis horas extras irregulares. Na época, a própria sindicância, como a orientação do Ministério Público, foi pela exoneração de alguns funcionários e também a devolução de alguns valores de alguns funcionários que tiveram essas horas extras consideradas como ilegal. A gente não conseguiu apurar, e nós também não entramos nesse mérito, se foi de má fé dessas pessoas ou não, qual foi a orientação que elas tiveram. Enfim, nós tratamos só do que era fato no período. A comissão que estava sendo investigada na Câmara e também a orientação do Ministério Público, assim como a abertura de uma sindicância pelo Poder Executivo no município. Ao contrário de 2019, onde nenhuma comissão foi aberta para investigar as irregularidades, em 2014, uma comissão foi formada pelos vereadores Rodrigo Leocárdio, Odir Polaco e João Mardigo. Em 2014, Franciscone era secretário de saúde e acabou pedindo exoneração do cargo. Segundo Stutz, a decisão foi uma recomendação do Ministério Público. Acredito que a própria orientação do Ministério Público, no período, ele seguiu uma orientação do Ministério Público e fez essa exoneração, assim como tinha sido orientado pelo MP. Sobre a atual denúncia das possíveis horas extras, o jornalista conta que tem acompanhado o caso através dos documentos do Ministério Público e que as denúncias são aparentemente gravíssimas. O que ele nos passa e a apuração que ele tem feito é que são possíveis infrações gravíssimas que estão sendo investigadas, estão ainda em fase de inquérito, ainda não foi julgado o mérito de nada disso que ele tem apontado, porém são apontamentos graves, são possíveis infrações gravíssimas. A gente tem acompanhado sim isso que está acontecendo agora em 2019. Rodrigo, a gente viu que assim, em 2014 tudo veio a público e agora em 2019 essa documentação dessas possíveis horas extras irregulares foram encaminhadas à Câmara e também a Câmara acabou encaminhando também para o Executivo, que abriu um processo administrativo. Mas que a gente vê é que a população não tem muito acesso a isso, a Câmara também não tomou nenhuma reação. Que paralelo você faz da situação e da atitude mesmo, tanto da Câmara e do Executivo em 2014, quanto agora em 2019? Eu acredito que, assim como foi feito em 2014, o que acontece hoje é uma tentativa de amenizar a situação, uma prudência, talvez, de não cometer injustiças. E assim como foi feito em 2014, agora, no período atual, tanto o Legislativo quanto o Executivo abriu a sindicância para investigar, a Câmara recebeu essas informações do Ministério Público. O que tem de diferente nesse caso todo é a quantidade de escândalos que vem se acumulando, devido às investigações do próprio Ministério Público, do GAECO, do GEPátria. Então, eu acredito que hoje o período que a gente vive é muito mais delicado do que aquele que levou até a cassação do prefeito Johnny Lehmann. Para o jornalista, a denúncia das irregularidades em 2014 e em 2019 estão sendo tratadas de formas diferentes. As autoridades estão sendo um tanto quanto prudentes demais e demorando
muito para tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo no município. Nós não temos condições de julgar se esses servidores cometeram ou não essa improbidade e não é a nossa função fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Legislativo e o Executivo, mas às vezes deveria ser um pouco mais rápido, né? Ser um pouco mais célere. A gente sabe que a Justiça demora, mas nesse caso específico, a Justiça, através do Ministério Público, está entregando todo esse material tanto para o Executivo quanto para o Legislativo fazer uma avaliação disso tudo que está acontecendo. O fato é que os apontamentos do Ministério Público estão aí. A gente tem acompanhado essa investigação que o GAECO e o GEPATRI têm feito e a população precisa de uma resposta eficiente, né? Se realmente foi identificado que houve irregularidades, as pessoas têm que responder por isso. Enquanto um parecer final não é dado pela Justiça, Câmara ou Prefeitura, o jornalista afirma que a mídia tem um papel essencial nesse processo. Inocente ou culpado, a gente tem que mostrar a verdade para a população. É isso que a população espera da imprensa, é isso que a população espera do Legislativo e espera do Executivo. Talvez um pouco mais de eficiência em apurar tudo isso, um pouco mais de eficiência, um pouco mais de transparência do Legislativo e do Executivo seria indicada aí nesses casos. Com certeza, eu acredito que sim.